Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versão fácil de ler. A viagem a Roma. Ficou então decidido que navegaríamos para a Itália. Paulo e alguns dos outros presos foram entregues a um oficial chamado Júlio, a qual pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio que estava pronto para partir da cidade de Adramítio para costear a região da Ásia. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade, permitindo inclusive que ele fosse ver seus amigos e que recebesse deles o que precisasse. De lá nós partimos e navegamos sob a proteção da ilha de Chipre, pois os ventos nos era contrário. Atravessamos os mares do litoral da Cilícia e da Panfilha e chegamos a Mirra, cidade da região da Lícia. Ali, o oficial encontrou um barco da cidade de Alexandria com destino à Itália e nos embarcou nele. Navegamos muito lentamente durante vários dias e foi muito custo que chegamos perto da cidade de Cnido. O vento, porém, não nos deixava continuar nessa direção. Então navegamos sob a proteção da ilha de Creta, passando pelo ponto de Salmona. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade. Chegamos em um lugar chamado Bons Portos, localizado perto da cidade de Lacéia. Tinha-se perdido muito tempo e agora tornava-se perigoso navegar, pois o período de jejum já tinha passado. Paulo então avisou a todos dizendo: "Homens, vejo que a nossa viagem está terrível e que trará muitos prejuízos, não somente para a carga, para os barcos, como também para as nossas próprias vidas." Mas o oficial romano dava muito mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que o que Paulo dizia. Como o porto onde nós estávamos não era seguro para se passar um inverno, a maioria decidiu partir e tentar chegar à cidade de Fênice e passar o inverno ali. Fênice é um ponto da ilha de Creta que olha para sudoeste e para noroeste. Um vento fraco começou a soprar do sul. Então todos pensaram que poderia seguir viagem tranquilamente. Eles levantaram âncora e puseram-se a navegar ao longo do litoral de Creta. Pouco depois, porém, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha. Ele era tão forte como um furacão e arrastou o navio de tal maneira que não conseguíamos avançar contra ele. Então, desistimos e deixamos-nos levar pelo vento. Protegidos do vento por causa de uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muita dificuldade amarrar o bote salva-vida. Depois de terem suspendido o bote, os marinheiros amarraram o navio com cabos de segurança. Eles tinham medo de que eles fossem levados para a costa e que ficassem encalhados em Sirte. Depois, baixaram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como o vento continuava a soprar fortemente, eles começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, eles com as próprias mãos atiraram a aparelhagem do navio no mar. Durante muitos dias, não puderam ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de sermos salvos. Como estávamos muito tempo sem comer nada, Paulo ficou de pé no meio deles e disse: "Homens, vocês deveriam ter me escutado e ficado em Creta. Assim, se teria evitado esse dano e perda. Agora, porém, é preciso que vocês sejam corajosos, pois nenhum de nós morrerá, mas somente um barco se perderá. Digo isso porque ontem à noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo, apareceu junto a mim e me disse: Não tenha medo, Paulo, pois você deve aparecer diante de César e Deus, em sua bondade, lhe concedeu as vidas de todos os que estão navegando com vocês. Portanto, alegrem-se, homens. Eu tenho fé em Deus e creio que Ele fará exatamente como o anjo me disse. Mas nós temos que encalhar numa ilha." Na 14ª noite estávamos sendo levados pelo vento através do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Então jogaram o prumo e viram que ali a água tinha 36 metros de profundidade.
Pouco tempo depois, eles mediram outra vez e deu 27 metros. Eles começaram a ficar com medo de que o barco batesse numa rocha. Então foram até a parte de trás do navio e jogaram âncoras no mar. Depois disso, começaram a orar para que o dia clareasse logo. Os marinheiros tentaram escapar do navio. Eles baixaram o bote salva-vidas no mar fingindo estarem jogando a âncora e parte dianteira do barco. Paulo, porém, disse ao oficial romano e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não conseguirão se salvar. Os soldados, então, cortaram as cordas do bote salva-vidas e deixaram que eles caíssem no mar. Um pouco antes do amanhecer, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já faz 2 semanas que vocês têm esperado sem nada comer. Agora, porém, eu lhe peço que comam alguma coisa. Vocês precisam alimentar-se para continuar vivendo, pois nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Depois de dizer isto, Paulo pegou um pedaço de pão e, agradecendo a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Todos se sentiram encorajados e também comeram um pouco. Éramos ao todo 276 pessoas no barco. Depois de terem comido o suficiente, eles jogaram o resto do trigo no mar a fim de aliviar o peso do navio. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas viram certa baía na praia e resolveram fazer o possível para que o navio encalhasse lá. Eles cortaram as âncoras e deixaram que elas caíssem no mar e também desamarraram as cordas que prendiam os remos. Depois eles levantaram a vela do lado dianteiro do navio ao vento e se dirigiram para a praia. Porém bateram contra um banco de areia e o navio ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e imóvel, e a parte de trás começou a se arrebentar por causa da força das ondas. Os soldados resolveram matar todos os prisioneiros para que eles não nadassem para a terra e fugissem. O oficial romano, porém, queria salvar Paulo e impediu que os soldados levassem seu plano adiante. Ele ordenou a todos aqueles que soubessem nadar que se atirassem primeiro no mar e que nadassem para a terra. Mandou também que todos os outros seguissem agarrados às tábuas e em pedaços de navio. Assim, todos chegaram à terra sãos e salvos. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.